Olá, nós vamos continuar respondendo agora as questões que foram passadas do livro. Então, a gente vai responder a questão que está na página 40, a questão 1, que é utilize as propriedades e calcule. Nós já vimos as propriedades e aqui nós vamos falar das propriedades das raízes. Então, a gente vai ter aqui raiz oitava de 99 elevado a 8. A propriedade que nós vimos foi raiz enésima de A elevado a N. Se o índice e o expoente forem iguais, ao cortar, você elimina a raiz e repete o radicando. Elimina o radical e repete o radicando. Então, aqui o que é que eu tenho aí? Raiz oitava de 99 elevado a 8. Não preciso calcular 99 elevado a 8. Veja como isso vai facilitar, para depois calcular a raiz oitava de 99. Então, o que é que eu faço aqui? Eu corto o índice com o expoente. Ao cortar, eu elimino o radical e eu repito o radicando. Está respondida a questão. Viu que não é tão difícil essa propriedade? Não esqueça de colocar o C se você acertou. Ou corrigir se você errou algum. Vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Raiz de raiz. A raiz, que raiz é essa aqui? Ela não tem índice. Se não tem índice, o índice é 2, só que ele não precisa aparecer. Então, aqui tem uma raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Que é que use a propriedade? Então, tem várias formas de fazer. O que é que acontece? Aqui, eu posso fazer da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui, eu posso transformar esse 64 em uma potência, certo? Eu, por exemplo, 4 elevado a 3. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, aqui eu posso transformar 4 elevado a 64 em 4 elevado a 3, que dá no mesmo resultado. O que é que acontece é que eu vou ter a propriedade, né? Essa propriedade que eu vou ter o mesmo índice, o mesmo expoente, não é isso? Então, aqui eu elimino, ó, elimino o radical e fica apenas o 4. Mas o 4 ele fica ainda dentro dessa raiz. Na mesma raiz. Aí o que que acontece? Continua na raiz quadrada. E agora é só usar, se for usar a propriedade, eu posso transformar esse 4 em uma potência. Fica 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 vai dar a mesma coisa, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu vou ter mesmo índice, mesmo expoente. Corto, repito radicando. Professora, a senhora fez aqui bem direto. Foi. Aqui eu fiz bem direto. Aqui eu fiz aqui, eu calculei a raiz cúbica de 64, que é 4, só que ele continua dentro da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Mas eu posso fazer de outra forma usando aqui a propriedade. Veja, eu posso pegar aqui 64 e fatorar. Fatorar é dividir em números primos. Então, aqui 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dá para dividir por 2, porque é par. Vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí, observe aqui, que usando a propriedade, eu tenho aqui raiz. Vamos fazer aqui, deixa eu separar aqui. Eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 64, ok? Vamos lá? Mesma raiz. Aqui eu fatorei.
eu posso fazer o quê? Eu tenho uma raiz de uma raiz, então eu multiplico os índices. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou ter raiz sexta de 64. Dá para entender? Raiz de raiz, eu multiplico os índices. 2 vezes 3, que dá 6. E repito 64. O que que acontece? Aqui eu fatorei. Então, 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, aqui, raiz sexta de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 2 elevado a 6. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números 2. E aqui, usando a propriedade, eu vou cortar aqui ó, o índice com o expoente, que eles são iguais, e repito o radicando. De qual forma você gostou mais? Essa daqui eu não usei a propriedade, mas essa daqui e essa eu usei a propriedade usando a fatoração. Vamos lá? Aqui eu tenho a raiz quadrada de 16 sobre 49. Claro que você já sabe como fazer, né? Aqui eu vou separar a raiz, vai ficar assim, raiz, deixa eu colocar aqui. Eita. Eu vou colocar aqui. Se eu tenho uma raiz quadrada de 16 sobre 49, eu posso separar isso aqui. Fica a raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 49. Da mesma forma que eu tenho essa divisão de raízes, eu posso juntar em uma mesma. Se ela estiver junta, eu posso separar. O que que acontece é que eu tenho aqui raiz de 16. 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada de 2, eu tenho que procurar deixar aqui o expoente 2, para poder facilitar e cortar, usando aquela propriedade. Então, 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. E 40, que 4 vezes 4, 16. E 49 é a mesma coisa que 7 elevado a 2, pois 7 vezes 7 é 49. Então, 4 elevado a 2, aqui separando, eu vou ter, ó, raiz quadrada de 4 elevado a 2 e raiz quadrada de 7 elevado a 2. O índice ele não aparece, mas o índice é 2. Se o índice é 2, eu posso cortar e vai sobrar o 4. E aqui vai sobrar, corto, vai sobrar o 7. Ok? E está resolvida a questão. Agora eu tenho raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 27. Eu tenho aqui uma multiplicação de raízes. Aí eu observo se eles têm o mesmo índice. Tem o mesmo índice. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir, vou repetir o índice e vou colocar os radicandos tudo numa mesma raiz, fazendo a operação que é pedida, que é a multiplicação. Então, raiz quarta de 3 vezes 27. Multiplico 3 por 27, que dá 81. Então, eu vou ter a raiz quarta de 81. 81, se for fatorar, 81, fatorando, dá para dividir por 3, que vai dar 27. Vai dividir por 3, que dá 9. Vai dividir por 3, que dá 3. Vai dividir por 3, que dá 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4 números 3. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, eu tenho a raiz quarta de 81. É a mesma coisa que raiz quarta de 3 elevado a 4. Aí, índice e expoente iguais, corto e repito radicando. Então, a raiz, o resultado dessa multiplicação é 3. Como ele pede para usar a propriedade, a gente resolve dessa forma. Aqui eu tenho a raiz sétima de menos 21 elevado a 7. O que é que acontece? Eu tenho índice e expoente iguais. Então, eu posso eliminar a raiz, cortando o índice e o radicando, e o expoente,
e repetindo, radicando, que é menos 21. E está respondido usando a propriedade. Nessa aqui eu tenho a raiz quinta da raiz quinta de menos 1. Ou seja, eu tenho a raiz de uma raiz. Como é que eu resolvo aqui? Eu tenho o índice 5 na primeira e o índice 5 na segunda. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar os índices. Então, vai ficar 5 vezes 5, que dá 25. E repito radicando. Então, raiz 25ª de menos 1 é menos 1. Certo? Ah, professora, mas esse número aqui é negativo. Mas o índice é ímpar, então eu tenho a raiz. E é menos 1, porque 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1. Então, se multiplicar ele 25 vezes, ele vai dar 1. E aí, negativo também. Ok? Até a próxima.